Vabhishta Supurakam Guru Ganaira Shisha Sambhushitam Chincha Chincha Samasta Veda Nipunam Shilarupa Pantanugam Govinda Vidamujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Bija Pradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui de novo, mais um dia com vocês para a gente falar sobre temas elevados, né? Falar sobre astrologia, mas falar sobre filosofia, falar também sobre o propósito da nossa existência, né? Quais são as melhores formas da gente agir corretamente, não só para o nosso benefício, mas para o benefício de todas as entidades vivas, né, de todas as pessoas e, no mínimo, das pessoas que estiverem mais próximas da gente. Então, a gente vem fazendo esse estudo e pegou vários pontos muito importantes, né, do começo do ano até agora. A gente veio fazendo uma revisão e dentro dessa revisão a gente já conseguiu remontar o nosso mapa natal, observar o posicionamento dos planetas nas casas, nos signos, as principais características, né, dessas casas, dos triconas, de como esses triconas dão efeitos, o posicionamento do regente dos planetas, né? Eu pedi para a gente fazer essa revisão, né, para que vocês revisassem através dos vídeos que já estão no YouTube, para entender como é que esses planetas dão efeitos. A gente fez alguns estudos sobre os efeitos causados pelos dashas, antardashas, os trânsitos. A gente acabou de olhar também e fazer o exercício dos drishtis. E os drishtis são muito importantes, né? O efeito que os drishtis geram ao longo dos trânsitos e os tipos de eventos que podem ser causados por esses olhares, né? E as conjunções, as regências, as dignidades. Então a gente tem bastante tema, né? Bastante conteúdo que foi revisado nesses últimos dias. Bastante exercício também, né? Tipo, a gente pode ter feito, pode fazer mais também, né? Eu sempre acho muito interessante ficar repetindo os exercícios para ir fixando, né, os indicadores e os resultados, para que a gente possa ter alguma observação, não para tentar prever o futuro, né, mas para pelo menos a gente tentar ter as melhores escolhas no presente que possam gerar boas resoluções no futuro, e entendendo que tudo que está por vir, de certa forma, já é o resultado do que a gente fez também. O melhor que a gente pode fazer agora é tentar atrair os melhores resultados, né? Tipo, através da dos nossos próprios méritos e práticas espirituais. Então, na semana passada a gente acabou não se encontrando e aconteceram alguns eventos bem importantes, né? O principal evento, vamos levar em consideração todo o contexto histórico, espaço e tempo, não desconsiderando a guerra que está acontecendo, mas levando em consideração o significado mais
elevado desse processo é que foi o Mahashivaratri. Mahashivaratri é uma das maiores comemorações na Índia, né? É um dos dias mais importantes de se festejar o Senhor Shiva, celebrar o Senhor Shiva. Quando a gente olha no calendário, a gente vai ver que grandes momentos de festividades, como Jamashtami. Jamashtami é o dia do aparecimento de Krishna, o dia do nascimento de Krishna nesse mundo material. O Goura Purnima, que vai vir nos próximos dias, eu acho que é na outra semana, próxima semana, é o dia do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. A gente teve o Nityananda Trayodasi, que foi o dia do aparecimento de Nityananda, o dia do nascimento de Nityananda. Então, tem o dia do aparecimento de Ramachandra também. Então, várias grandes personalidades, avatares, né, manifestações divinas que nasceram nesse mundo e que têm os dias onde são comemoradas as festas a essas grandes personalidades. Aí a gente pode pensar, né? O Mahashivaratri é o dia do aparecimento do Senhor Shiva. Mas não é. Dentro do contexto filosófico, né, que baseia, porque a gente tem que entender que existem várias correntes filosóficas. Dentro da corrente shivaísta, né, que aí também tem várias correntes shivaístas, mas o conceito principal do Senhor Shiva é que ele é o Purusha, ele é uma forma original de Deus, e ele é mesmo, ele é uma manifestação original de Deus, uma porção da energia divina. Por causa disso, ele é eterno, ele não tem um dia do aparecimento. O Mahashivaratri é o dia em que se comemora o evento de Shiva ter bebido o veneno que sai do oceano de leite quando os deuses e os demônios estão batendo o oceano. Então, eu já contei essa história por outros motivos, justamente para a gente poder entender Arro e Keto. Então, assim, eu não sei se todo mundo conhece essa história, então eu vou contar ela de uma maneira mais resumida, porque ela também aparece com pequenas variações dependendo da escritura, que é o seguinte. Na criação, Brahma manifesta os deuses e os demônios para determinadas atividades, tudo decorrente dos próprios pensamentos e austeridades de Brahma. Beleza. Sendo que os deuses e os demônios são naturalmente inimigos, eles se manifestam como inimigos, e tudo bem, essa é a razão deles existirem. Só que Brahma, ele ainda está no processo de criação do universo, dos planetas, dos mundos espirituais, dos mundos materiais. Só que os deuses e os demônios estão constantemente em guerra. E o conflito deles perturba a criação do universo. Então, Brahma reclama com Vishnu, e Vishnu tira os poderes e as opulências dos deuses e dos demônios. Tira, tipo, tudo que eles tinham de sobrenatural, eles perdem. E aí eles perdem a função deles. E por causa disso, interrompe também o processo da criação. Mas tudo isso é um passatempo para ilustrar várias coisas que vão acontecer aí e para a gente poder entender
a própria como funciona a mecânica da astrofísica védica. Isso é bem maluco. Porque a gente vai ter na cosmogonia, né, várias divisões de dimensões, tipo superiores, inferiores, mundos inferiores, o oceano causal, que é o oceano onde Vishnu flutua em cima de Ananta Shesha e onde ele sonha, e dos poros dele, cada gota de suor se manifesta num universo diferente, e dentro desse universo tem um outro Vishnu que nasce uma flor de lótus do umbigo dele, e aí nasce Brahma, e esse Brahma vai criar tudo dentro desse universo. Então, assim, são plataformas dimensionais de consciência muito sofisticadas e muito elevadas para a gente poder alcançar. Trazendo para o conceito desse evento específico, tudo o que era motivo de orgulho para os deuses e para os demônios foi jogado nas profundezas do oceano causal, que também era conhecido como oceano de leite. Aí, entre parênteses, eu já vou dar logo o spoiler. Quando os antigos olhavam para o céu e deram o nome do céu de Via Láctea, eles estão falando do oceano de leite. Beleza, esse é só o parênteses. Então, o oceano de leite. Nas profundezas do oceano de leite, ficaram escondidas todas as opulências dos deuses e dos demônios, inclusive o que tornava os deuses imortais. Porque os deuses eram imortais porque eles bebiam o Amrita, ou o Somarasa, que era a bebida da imortalidade. Eles perderam Somarasa, e os demônios queriam Somarasa para eles. Só lembrando, nesse momento da história, não existe Rahu e Ketu, existe Swarbano. E Swarbano é filho de um deus com uma demônia. Então, os deuses e os demônios, entendendo que eles precisavam recuperar o que eles perderam, eles fazem austeridades. E aí Vishnu aparece para eles. E aí fala, só tem um jeito de vocês recuperarem o que vocês perderam. Vocês vão ter que trabalhar juntos. Aí eles, mas como é que a gente vai fazer isso? Aí faz, vocês vão bater o oceano de leite. Aí, mas como é que a gente vai bater o oceano de leite? Nesse momento, se manifesta uma forma de Vishnu, um avatar de Vishnu, um dos primeiros avatares de Vishnu, porque não tem uma ordem correta, porque é tudo cíclico. Então, um dos avatares de Vishnu se chama Kurmadev. Kurmadev é Vishnu mesmo, que vem numa forma de uma tartaruga gigantesca, uma tartaruga do tamanho de um continente. É muito maior, né? Porque eles vão bater a Via Láctea, então não tem como pensar nisso em menções materiais. Mas vamos lá. É uma tartaruga gigantesca. Em cima dessa tartaruga, ela convida a montanha chamada Meru ou Sumeru. Então a montanha que sustenta os planos celestiais vai para as costas dessa tartaruga. E Ananta Shesha, que é a serpente que sustenta Vishnu sobre o oceano, e é a mesma serpente que está na profundeza do oceano causal, ela vem, se enrola nessa montanha, e eles vão fazer um cabo de guerra.
e usar a tartaruga como um batedor. Então, tradicionalmente, o iogurte a manteiga é feita batendo o iogurte desse jeito. Então, eles pegam um batedor, que é uma madeira, estilo liquidificador, só que é manual, com uma haste só. E aí eles enrolam um cordão em cima dessa haste, né? E fica puxando de um lado para o outro e ele fica girando. Então eles vão fazer um cabo de guerra usando essa tartaruga como um batedor e a montanha como a sustentação de Anantashesha, que é essa serpente gigantesca. A primeira coisa que acontece é que os deuses e os demônios começam a brigar sobre quem é que vai ficar com a cabeça e quem é que vai ficar com o rabo da cobra, quem é que vai segurar na cabeça e quem é que vai segurar no rabo. Porque os demônios começam querendo segurar na cabeça. E aí os deuses ficam com ciúme, com inveja, e brigam com os demônios e obrigam os demônios a ficar no rabo. Beleza. Na hora que eles estão batendo o oceano e começam a sair as coisas das profundezas do oceano, então Lakshmi Devi, que é a deusa da fortuna e é a própria expansão de Vishnu, ela sai desse oceano. Surabhi, que é uma vaca celestial capaz de conceder todos os desejos, ela sai desse oceano. Uma outra forma de Vishnu, que é metade homem e metade cavalo, Hayagriva. Hayagriva sai desse oceano. O elefante de Indra sai desse oceano. Algumas armas saem desse oceano. Tem umas apsaras que também saem. Então, assim, começa a sair muita coisa de dentro do oceano e eles vão dividindo. Na ordem do que sai, fica com os deuses e a outra coisa com os demônios. Beleza. Só que tem um momento em que eles passam muito tempo batendo esse oceano. Vários planetas saem desse oceano também. Então eles estão lá um bom tempo batendo o oceano e não sai nada de dentro do oceano. E eles começam a bater com mais força, bater com mais força, bater com mais força. Isso enfurece Anantashesha, que é a serpente. E a serpente começa a cuspir fogo nos devas, nos deuses, porque os deuses estão segurando a cabeça. E aí os deuses querem parar de bater. E os demônios querem continuar batendo. E aí essa serpente, né, a Anantashesha, está cuspindo veneno e cuspindo fogo. E eles estão batendo o oceano. Nisso o oceano começa a borbulhar e começa a condensar o veneno e o veneno que está saindo das profundezas. E esse veneno começa a se espalhar sobre o oceano e ele vai matar tudo que foi criado por Brahma. Tudo que foi criado, toda vida que foi criada vai ser destruída por causa desse veneno. Nesse momento, o Senhor Shiva aparece e ele junta o veneno com as mãos e ele bebe esse veneno. Por misericórdia das entidades vivas, porque ele sabia que ali ainda não era o momento da destruição. Então, como ele é o Deus da destruição, ele se manifesta nesse passatempo específico para beber o veneno resultante da batida do oceano. Só que ele não engole o veneno. Ele põe o veneno na boca e segura o veneno na garganta. Então ele fica com o pescoço azul e por causa disso ele é chamado de Nila Canta. Nila é azul, de onde vem anil, né? Nil. Nila Canta é pescoço. Então ele é o de pescoço azul. E quando ele começa a ficar intoxicado, quando o efeito do veneno começa a bater nele, Kali vem para cuidar dele. Porque Kali
Kala é o tempo. Kali é a destruidora. Então, o tempo é o que destrói. Então, Kali vem para mostrar que com o tempo tudo vai ser destruído, mas naquele momento ela vem para cuidar de Shiva, para regenerar Shiva. Então, existe um tipo de destruição que acontece para a regeneração. Então, Shiva vem e bebe o veneno do oceano. Esse dia é o dia que é comemorado o Maha Shivaratri, porque é o sacrifício de Shiva para salvar a existência do universo, a criação de todas as coisas do universo. Beleza. Isso é o Maha Shivaratri. Continuando a história, eles continuam batendo o oceano depois que Shiva bebe. Ah, detalhe. Enquanto Shiva está bebendo, Shiva é o protetor. Tipo, quando as coisas estavam sendo criadas, os seres, as entidades estavam sendo criadas, algumas dessas entidades, pela simples existência delas, já eram perseguidas. Então, algumas se refugiaram no Senhor Shiva, as aranhas, os escorpiões, as serpentes. Nesse momento em que Shiva está bebendo o veneno, ele está com esses bichos perto dele. E esses bichos, por serem protegidos do Senhor Shiva, querem ajudar ele. E aí eles bebem o veneno junto com Shiva e se transformam em animais peçonhentos. E nos lugares onde essas gotas caíram no chão, nasceram as plantas psicodélicas, os cogumelos e todos os enteógenos nascem dessas gotas de veneno que caem no chão. Então, por isso que também a alteração de consciência tem uma relação com o Senhor Shiva, né? Existem diferentes interpretações sobre essa história também, né? Essa relação, mas através das escrituras existe uma relação direta entre os alteradores de consciência e o Senhor Shiva, até porque isso está no modo da ignorância. Daí, eles continuam batendo o oceano e o néctar sai do oceano. Na hora que o néctar sai, o Amrita, o Somarasa, sai do oceano, Suarbano vai lá e pega e rouba esse néctar, esse Amrita, a bebida da imortalidade, porque ele quer se tornar imortal. Então, também, resumindo a história, Garuda vai lá, Garuda é o veículo de Vishnu, é uma águia gigantesca. Garuda vai, consegue recuperar o Amrita e ainda consegue capturar Suarbano, traz ele, junta os deuses e os demônios e eles vão tomar o Amrita, todos eles, esse era o acordo, e aí eles vão fazer uma fila para tomar. E porque Suarbano roubou, os demônios vão beber no final. Então, uma forma de Vishnu chamado Mohini Murti é a forma da manifestação suprema da beleza. Então, Mohini Murti encanta, ela seduz magicamente, encanta todos os demônios para eles aceitarem a decisão dela, e ela fala: vocês vão ficar no fim da fila, e eles vão e ficam no fim da fila. Beleza. Só que Rahu é o mestre das ilusões, ele é o mestre das enganações. Ele percebe que está sendo enganado e ele se disfarça de Deus e fura a fila. Então, o sol bebe o Amrita, passa para ele, ele bebe, passa para a lua. Quando ele passa para a lua, o sol fala, ele não é um deus. Aí quando ele fala isso, Mohini Murti invoca uma arma celestial, que é a Sudarshana Chakra, é o disco de Vishnu, e corta a cabeça de Suarbano fora. Mas ele já tinha bebido, ele está imortal. Então a cabeça fica viva, o corpo fica vivo, a cabeça é Rahu, o corpo é Ketu.
e Mohinimurti amaldiçoa ele a ficar em lados opostos do universo e nunca mais se encontrar. Então essa é a história de Rahu e Ketu, que está diretamente ligada com a batida do oceano e com o Mahashivaratri também. Então, assim, a gente tem o Mahashivaratri como uma das maiores comemorações, né, das festas indianas, por causa também da quantidade de devotos de Shiva, e porque mesmo entre os Vaishnavas, a gente estava estudando isso com Matsudana Maharaj através do Brahma Samhita, que são as orações de Brahma, né? O criador do universo. Depois que ele cria tudo, Brahma, ele se senta para rezar. E quando ele se senta para rezar, ele reza para Govinda. Ele reza para Krishna na forma de vaqueiro. E nessas orações, ele descreve tudo que ele criou e como tudo que ele criou está relacionado com Vrindavana, que é o lugar onde Govinda vive. Então, o Brahma Samhita é a síntese da criação do universo como uma inspiração que veio de Vrindavana. E nessa escritura que foi revelada por Chaitanya Mahaprabhu, em um verso, explica, e é comentado inclusive por Srila Bhaktivinoda Thakur, como Shiva e Krishna são a mesma pessoa e são diferentes ao mesmo tempo. Então, resumindo também essa concepção, o verso fala, né? Assim como o leite e o iogurte são indissociáveis um do outro, é apenas o ingresso de um agente que transforma o iogurte, né? Assim é Krishna e Shiva, Shambhu, né? Ele fala Shambhu. Shambhu, a forma de Shambhu é a mesma forma, é o mesmo leite adicionado um agente. Então, não há diferença entre essas duas formas. O que há de diferença são os lilas, né? Os passatempos, as características dos passatempos que cada um deles executa, porque eles existem, cada uma dessas formas que se expande de Govinda existe para realizar determinadas tarefas específicas. Então, Shambhu, Shiva, né, Shankar, Mahadev, Bholenath, todos eles são nomes de Shiva que realizam diferentes atividades. Quando a gente olha para as nakshatras, a gente vai ter Ardra, Ajekapada, Ardra, né? Ardra é regida por Rudra, que é Shiva. Purva Bhadrapada é regido por Aja Ekapada, que também é Shiva. Então a gente tem energias de Shiva distribuídas, né, dentro também das características das nakshatras, algumas, que é o caso de Ardra e Purva Bhadrapada, energias destrutivas. Então, energias destrutivas que transformam, né, que têm uma força de transformação muito grande. Então, assim, daria para a gente ficar falando dias só sobre o Senhor Shiva e a importância do Senhor Shiva dentro do estudo da astrologia e da filosofia, do autoconhecimento, da autorrealização, mas basicamente o motivo da comemoração do Mahashivaratri é esse, a lembrança do sacrifício do Senhor Shiva em beber o veneno que sai do oceano para poder conceber a liberdade, né, a imortalidade para todos os seres, né? Porque no fim das contas, os deuses e os demônios vivem dentro da gente. Então,
seja através dos devas ou seja através dos demônios, a gente busca pela imortalidade. E esse talvez seja um dos segredos de Iraho, né? O desejo de Iraho de se tornar imortal pode levar a gente para vida espiritual e para prática espiritual e para Bhakti Yoga. Mas Iraho também pode levar a gente para a ambição, para o orgulho, para o ego, para a obsessão por coisas materiais, pelo poder, pela... Eita, Clarice escreveu aqui. Então é isso, a gente tem essas diferentes possibilidades de perceber, né, a ação de Iraho, do eixo, né, Iraho, Ketu. Alguém quer falar alguma coisa? Ângela, conhecia a história do Mahashivaratri, esse pedacinho da história? Só uma partezinha que você já tinha falado antes, mas linda, linda a história. Gostei muito. Gratidão. Massa. E é interessante, né? Tipo, o calendário cristão, ele muda todo ano o carnaval para poder acompanhar o Mahashivaratri, porque o Mahashivaratri é lunar, é pelo calendário lunar. E o carnaval também é pelo calendário lunar. Então, Mahashivaratri sempre cai no carnaval. Sempre é no carnaval. Então, assim, é no Krishna Chaturdasi. Então, é a 14ª lua escura. É o Mahashivaratri. E aí, agora eu não lembro, mas isso cai num desses dias aí do carnaval. Esse ano foi na segunda, eu acho. Acho que foi na segunda-feira. Alguém quer fazer pergunta sobre o Sr. Shiva? Dá tempo ainda. O caso tinha uma dúvida específica sobre o Shiva, mas na história do Samudra Mandanta, né, que é o batimento do Oceano de Leite, Sim, na versão que eu tinha ouvido antes, quando o Amrita sai do oceano, ele sai segurado por Davantari, que é como um sim, Hipócrates da medicina ayurvédica, né? sim. Aí, não sei se tem variação, se é assim mesmo. E também tinha alguma coisa, parece que os mentores, né, dos demônios e dos deuses, o Shukracharya e o Brihaspati, eles também têm uma participação lá em orientar alguma coisa, que eu esqueci esse detalhe. Não sei se dá para Então, entrar nesses detalhes menores. é isso faz, tudo faz parte. Então, tipo, justamente, são elementos dentro da história, né, da narrativa. Essa narrativa é gigante. Tipo, no Srimad Bhagavatam, ela é capítulos, tá ligado? Tem muita coisa que acontece aí. E Shrukacharya, que é Vênus, é o mestre dos demônios. E Brihaspati, que é Júpiter, é o mestre dos devas, dos deuses. E aí Marte tá lá, né? Mangal, Kartikeya, tipo, Surya tá lá, Chandra, tá todo mundo lá. Tem uma outra escritura que fala que não, Shani já tá lá. Shani já tá lá também. É isso, é porque tem uma outra escritura que fala que Shani vai querer beber o veneno, e aí Shiva, tipo, diz que era só um teste, e aí Shiva toma, mas isso é outra versão. Davantari, né, Davantari, que é uma das formas, né, não chega a ser um avatar completo de Krishna, não é um avatar completo da Suprema Personalidade de Deus. Ele está na mesma categoria que o Hayagriva, que é o que tem a cabeça de cavalo, e ele é como o médico original, né? Ele carrega esse pote de Amrita
que é roubado por Swarbrana. Então, a ideia de Davantari é que ele traz a cura, né? A ideia da cura médica. Só que tem um outro detalhe aí também. Antes de perderem os poderes, os deuses e os demônios, os deuses eram imortais por causa do Amrita. E os demônios eram ressuscitados por Shukracharya. Então isso dá para Shukracharya o poder da medicina, o poder da cura, o poder de ressuscitar. Depois da batida do oceano, se manifesta Davantari como esse regente, esse Deus protetor e orientador, como tu falou, como o Hipócrates dos gregos, que vai trazer o Ayurveda. Mas a ideia de medicina, de cura, de tratamento e de ressuscitar já estava em Vênus, já estava em Shukracharya. Então, uma coisa não anula a outra, elas são complementares, né? Mas é interessante a gente observar que, por terem uma função divina, um papel divino, um papel de mantenedores da existência, os deuses eram imortais. Os demônios, por desejarem se apropriar da existência do universo, eles precisam da cura, eles precisam ser cuidados, né? E aí, Davantari vem porque da batedura do oceano se manifestam planetas materiais. Então é depois de bater o oceano que se manifesta Bhumi Devi. Também o planeta Terra vem depois disso. Os seres humanos vão ser criados depois disso. Então Davantari vem para trazer esse processo de cura e regeneração para a existência biológica material, porque até aí era praticamente tudo ainda no plano divino, né? Mesmo divino no sentido de consciência, né? Era tudo espiritual. Não era transcendental, porque já estava dentro da criação, mas era espiritual, não estava no plano material ainda. Dá para entender? Era isso mesmo? Isso mesmo. E aí a Vênus, a habilidade médica dela vem do Sanjivani Mantra, né? Que é o Vidya, quer dizer, que foi pro Tapasya e aí o Shiva passa para ela, isso. Seu Shiva. Isso, exatamente. Véi, tudo os caras conseguem fazer na austeridade. A austeridade é o segredo de todas as coisas. Todas as coisas é a austeridade. Austeridade no sentido de sacrifício. Então, tudo que você sacrifica, seja o seu tempo, sejam os seus desejos, seja sua língua, seja sua visão, seja sua audição, seja tipo contato com as pessoas. Então, tudo que você sacrifica, você está gerando essa austeridade, você está acumulando uma determinada potência, você está acumulando mérito. E esse mérito, ele volta. Isso é o quê? Isso é karma kanda. Isso é no nível material, porque você está procurando materialmente. Mas pode ter um propósito espiritual. O propósito de Shukracharya, de Vênus, era de curar os demônios. Por quê? Porque ele era o mestre dos demônios, dos asuras, e ele estava vendo os asuras sofrendo e morrendo por causa dos deuses, e ele queria ajudar os asuras, cuidar dos asuras. Então ele faz uma tapácia e Shiva dá esse poder para ele, que é um mantra. Ele fala esse mantra e os caras voltam dos mortos. Só que eles não estavam mortos mesmo, né? Que a história, e é legal essa história também, o primeiro de todos os seres que morre é o filho do Sol, irmão de Saturno, irmão de Shani, que é Yama. Então, Yama é o primeiro a morrer e ele se transforma naquele que cuida dos que morrem. Então, Yamaraj, né, porque ele se torna o Senhor Raj,
Então, o Senhor da Morte, Yamaraj, e ele cuida de encaminhar as pessoas para a plataforma de acordo com os méritos espirituais que ela possui. Então, Yamaraj também é o Senhor da lei, o Senhor do karma, assim como Saturno. Mas Saturno dá quando o cara está vivo e Yamaraj dá quando o cara morre. Yamaraj é o regente de Bharani, que está dentro de Ares, é a cúspide de Ares, né? Bharani é o portal da vida e da morte. Então, Yamaraj, ele está regendo uma das energias que está dentro desse nosso cinturão de existência, porque todo mundo tem Bharani. Quando a Lua passa em Bharani, ativa Bharani para todo mundo. Quando o Sol passa lá, ativa para todo mundo. Quando qualquer planeta transita ou manda um olhar para uma determinada nakshatra, para um determinado signo, ele ativa aquele signo para todo mundo. A gente tem a experiência daquela energia, daquele signo, daquela nakshatra, de acordo com a energia que aquele planeta carrega no mapa da gente. Então a gente vai olhar aquele planeta, vamos supor a Lua, no mapa natal, no Navamsha, e a gente vai ver qual é a forma que essa Lua carrega a energia. E quando ela passa em cada nakshatra, qual é o tipo de efeito que ela vai gerando ao longo do tempo. O que foi isso que tu mandou, Vitor? Então, essa é uma astróloga védica que eu sigo Muito já faz um obrigado. tempo, e ela estuda motivos, chakonas, de nakshatras, na sociedade ocidental. Então, ela pega principalmente filmes intelectuais da sociedade ocidental, ela também pega ali na linha do Tantra. Então, depois ela produz vídeos explicando, né? E, tipo, essa semana agora soltou esse vídeo sobre o Barani, aí você tava falando sobre o Barani, aí eu compartilhei. Eu mega recomendo assistir, é bem divertido. Você vai vendo como, por exemplo, atores que têm lua em Barani, por exemplo, vivem motivos de Barani, com essa questão de situações onde que envolve desencarnação, reencarnação, né? Uma Sim. vez que o Yama, né, ele controla os portões de nascimento e desencarnação do plano físico. É só para a galera poder apreciar o Nakshatra. Fala sobre. Eu acho que é ela. Talvez a Parama possa me corrigir. Mas eu acho que é Bharani que fala sobre esse poder de sair do corpo. Ah, Maga, não. maga. Esse é Maga. Maga. Mas Maga com os Pitris trabalha para o Yama, né? Sim, O sim, Yama realmente já é te levar embora mesmo. É o Apabarani Chakat, que é o poder, as águas que levam as almas embora, né? Aí sim. tem lá a base em cima, a base embaixo, e o resultado é levar a alma para o próximo mundo. E mago, o cara consegue sair do corpo, mas ele consegue voltar para o corpo. No Sim, mesmo corpo, ele não desliga do corpo. Em Baren, necessariamente envolve perder aquela encarnação. sim, pode crer. Então é o lance de maga, é projeção astral. Justamente, justamente. Eles afastam do corpo, mas eles conseguem voltar para o corpo. Vai trampar, né? Vai trampar ali, ajudar quem está desencarnado. Mas em Baren é realmente desencarnação. Ou reencarnação, né? Sim. Experiências de quase morte, né? Uma dúvida que eu tenho quanto à experiência de quase morte, eles falam também que o Puxan em Revat Sim, também tem esse papel meio aí que o pessoal dos Pitres, né? De ajudar quem está perdido voltar para casa. Nesse caso aí, muitas vezes um desencarnado é encontrar seu próprio mundo. Em Revat, você pode ter essas experiências de quase morte também. Eu falo isso porque eu tenho um avô meu que ele passou por essa experiência, sabe? E, e ele tem a lua em Revat. com quantos graus, velho? Tu sabe, não? Não sei, né? Que meu avô não sabe a hora de nascimento, então Sim. aí buga com o grau.
Então, é isso, velho. Reva te dá. E a experiência de quase morte pode ser de quase morte mesmo, assim, real, tá ligado? E a ideia é que justamente como o Revat está olhando para trás, essas pessoas que morrem nesse ponto, né, ficam perdidas, vagando. Por isso que Puxan traz elas de volta. Porque elas estão olhando para trás, elas não estão olhando para onde elas têm que ir. Então elas não sabem o caminho da evolução, não sabem, tipo, elas se perdem, ficam vagando. Então, quando é uma experiência de quase morte, a pessoa volta para cá e ainda pode continuar apegada a coisas materiais, mesmo sabendo que vai morrer. Talvez ela até se apegue mais, tá ligado? Tipo, eu já vou morrer mesmo, tipo, vou aproveitar a vida. Então, tem, ou também pode acontecer, a pessoa vê o outro lado, vê a morte, sabe que tem que ir e se vira naquela direção. Então tem os dois aspectos, né? Diz aí, qual é a história do teu avô? Ué, a experiência de quase morte dele foi porque ele desceu um morro de bicicleta, atravessou o para-brisa de um ônibus, daí ficou todo platinado, né? Cheio de platina. E nesse processo, ele viu o túnel de luz, né? Quando estava Hum. desacordado no hospital em coma. E ali, né, geralmente eles assumem a forma de algo que faz parte do sistema de crença da pessoa, né? Meu avô, ele é católico. Então apareceu Jesus Cristo na cruz para ele, falando que, assim, né, essa é a parte que a gente fica meio assim, né? Porque, segundo ele, Jesus falou para ele que ele já tinha cumprido tudo que tinha para cumprir naquela existência dele ali, e se ele quisesse, ele podia voltar, ou se não, ele podia acompanhar com Jesus lá. Aí ele olhou para trás, segundo ele, ele viu minha avó com a minha mãe e os irmãos dela, meus tios. Ele falou assim: ah, tá sempre aí, vou voltar, entendeu? Só que o que pega é que meu avô, das duas opções lá, ele ficou muito na primeira opção, sabe? Ele é mão de vaca e bem apegado com o dinheiro, sabe? Então, Mas, assim, depois que ele aposentou, ele ficou mais espiritualizado, mas ele continua com esse mau hábito de ser muito apegado com o dinheiro. sim. Interessante. A gente pode, tipo, extrair só a mensagem de Jesus dizendo que você já cumpriu o que você tinha que cumprir, e aí a gente chega no de Jesus dizendo você pode ficar ou você pode voltar. E aí Revat é isso, ele olhou para trás, viu a tua avó, viu as coisas e falou, não, eu vou voltar. Aí voltou. Véi, é como se ele conhecesse Revat para estar dizendo um negócio desse, tá ligado? É muito interessante. Tipo, caraca, como é massa, né? Pois Sim, é. sim. E muitas vezes por oposição também acontece, né? Porque eu tenho um tio meu que ele também passou por experiência de quase morte, só que ele tem a lua em Titra, na parte de Virgem, que fica em oposição, acho que pega em oposição a. Não, não fica oposição a. Fica oposição a Rebat, né? Porque é final de Virgem. Fica. Fica. Sim, Só fica. que a experiência de quase morte dele não envolvia ele fazer a escolha que nem meu avô. A experiência de quase morte dele, ele ficava oscilando entre ambientes de luz e ambientes de sombra. Então ele ficava passando por janelas e portas, e em alguns lugares ele entrava, eram ambientes tranquilos, iluminados, com pessoas sorrindo para ele, e aí vinha uma escuridão de novo, né? E a gente pode imaginar, não sei, porque Virgem é o ponto mais distante de Peixes, é um ponto mais denso, né? Do cinturão, mais tamásico. Então ele pode ter experimentado um lado mais punk do plano astral. Aí ficava vagando e passando por esses ambientes mais tranquilos, esses ambientes mais caóticos. E Sim, ele viu, ambos os dois viram, flutuaram em cima do corpo, né, que é uma experiência normal, e viam o que estavam acontecendo na cena, no plano físico, né? Pessoas que estavam presentes, esse tipo de coisa. Mas é um outro tipo de experiência, né? E no caso aí, pelo eixo de ativação. Eixo de sim. 180 graus. Então, porque o Shakti Drishti, né? O Shakti Drishti é 100%.
Só tem que ver aí qual que é o ascendente para saber onde que isso está gerando efeito também, né? Porque isso tem muita cara da casa 8, hein? Eu não sei o horário do nascimento do meu tio. A gente estuda, mas é que negócio, né? Eu sou o louco da família, então não dá para conversar muito disso, cada um tem sua experiência, né? Tem sua fé e tal. Então, Sim. assim, como eu sei o dia, eu consigo puxar ali o mapa, mas muitas vezes a hora, não sabe a hora. Aí do meu É, tio e do meu avô, eu não sei, não. mas é isso, é o teu estudo, tá ligado? E aí, assim, é legal nesse sentido, na medida que tu for fazendo os mapas, procura aonde entram as sincronicidades com o teu mapa. Tipo, com o teu avô, qual é o planeta que repete posição, seja no Navamsha, no Dashamsha, no mapa natal, procurar tipo essas relações para entender essas transferências e onde está o que ele carrega e tu carrega que tu pode corrigir e ele nem viu. Aí tu não volta mais com essa parada, se ligou? Da Essa é a relação com ele, né? Em É específico. porque karma, velho, familiar é isso. A gente carrega um marcador de uma determinada emoção que a gente vai vivenciar naquela família através dessa herança genética que a gente já carrega, mas não necessariamente é com aquelas pessoas, é o tipo de emoção e que a gente precisa corrigir, que a gente precisa consertar, que a gente precisa levar para uma oitava mais elevada, né? Acender aquela energia. Então, quando a gente identifica quais são esses marcadores que estão dentro dessa configuração genética, né? Que é como se a gente fosse pegar o DNA através do mapa e a gente fosse pegar todos os cromossomos que podem dar resultados negativos e a gente reajustar eles para eles darem resultados positivos. Então, se você for procurar, você vai achar coisa no seu mapa que é igual ao mapa da sua mãe, que é igual ao mapa do seu pai. Seja no Natal, no Navamsha ou no Dashamsha, certeza. Se você for mais para trás, você vai ver que entre os seus tios tem alguma coisa de pai, entre da mãe tem, e aí vai pegar os avós e você vai encontrar também coisas que vão sendo transferidas e transformadas de algum jeito. Às vezes é um Parivartana, às vezes é um Vargotama, às vezes é um Gandanta, às vezes é tipo você vai achar, velho. E quando você achar, você já vai saber o que é aquela coisa e você já vai saber como consertar. Porque você já vai ter visto em você mesmo agindo daquela maneira. Aí você vai dizer, putz, era isso aqui. Isso é aquilo. Aí agora você consegue resolver. Entendi. Rastrear para trás na árvore, né? Genealógica. Que é Eu como tenho, tem um isso. que é gritante. Tem um que, assim, que é gritante, que envolve eu. Eu já percebi outros que envolve parentes meus, mas que não me envolve. Mas esse envolve eu. Eu vou falar desse. Que é o Júpiter em Libra. E eu tenho o Júpiter, tipo, no primeiro minuto de Vishaka, entendeu? É tipo 20 graus em um minuto. E aí vem o meu tio, esse meu tio que passou por esse acidente, que tem a Lutita, ele tem o Júpiter no finalzinho de Swati, quase Vishaka. E a minha prima, que é a única filha dele, nasceu também com o Júpiter. Agora estou na dúvida se está no final de Swati ou no início de Vishaka. Mas é assim, é tudo ali, 19 e 20 graus, tá ligado? E é Sim, uma coisa compartilhada. No meu caso, esse Júpiter cai na casa 6, que é irmãos da irmã, irmãos da mãe, né? Então, indicando meu tio aí com certeza, porque ele é irmão mais novo da minha irmã, da minha mãe. Agora, minha prima, por algum motivo, ela também tem esse Júpiter lá. E é compartilhado, entendeu? E eu vejo que muito professor meu que eu já tive também tem Júpiter em Libra. Uma coisa meio assim, sabe? Muita gente com entre contato tem Júpiter em Libra também. Mas interessante. da família é esse caso.
E assim, vamos colocar em termos gerais, né? No teu caso, esse Júpiter na casa 6 deu médico, deu medicina. No caso do teu tio e da tua prima, isso deu o quê? Minha prima é nova, né? Vai fazer 4 anos esse ano, Ah, então a gente vai ter que esperar. Mas ela é meio roubada, assim, porque ela tem uma lua em Achuíne. Então ela já tem um Gacha Kesher Yoga, Achuíne e uma lua de médico. Aí o povo já começou a falar, tipo, meu tio é a mãe dela, né? De incentivar ela a ir para a medicina. Então é meio roubada, a minha, né? Agora, meu tio, ele é da área de engenharia. Ele trabalha com empresa de peça de veículo, essas coisas. Mas aí eu acho que o Nakshatra da Lua sempre puxa muito a vocação da pessoa, né? Então, só sim. ele ficou totalmente engenheiro e tem a Lua em Chitra. Mas qual é o efeito desse Júpiter que tu viu? Olha, quando eu passei pelo retorno de Júpiter com 24 anos, ó, com 12, o primeiro retorno de Júpiter foi com 12, foi mais ou menos quando eu descobri assim que gostava de biologia e tal, que eu percebo assim, foi ali em 2006, 2007. Mas no segundo, eu já estava até fazendo medicina já, mas o que eu percebi mesmo é que me deu foi a dívida. Foi uma época que me gerou dívidas. Porque, então, algum efeito negativo do Shakti Drishti que mandou para peixes? Não, Para Ares, na mandou 12, para mandou para 12, isso. isso. Foi o que eu percebi, mas foi uma época ali, 2018, né, que foi mais ou menos que o Júpiter passou em Libra. Que eu percebi nessa época, velho, tava com também o Satisfat comendo, tava no fundo do poço, assim, existencial. Tava Pronto. com a vida andando, mas foi uma época turbulenta. Não foi uma, tipo assim, o Júpiter para acidente todo também é maléfico funcional, então ele me deu dívida, eu não tinha dívida e me deu dívida. Foi isso que aconteceu. Então, olha depois qual foi o Antardasha desse período, que aí tu vai pegar mais o indicador e procura onde tá, é porque vai ser Saturno, tu falou, estava entrando no primeiro no Sadishat? Aqui estava quase em auge de Satsat. Em Ah, 2018 ele começa, ele troca, eu acho que ele já está transitando mula em 2018. Estava em auge de Satsat. entendi. Tipo, para Então, final de 2018 e início de 2019 passa em cima da Lua certinho. Então então, tá auge então de Satsat. foi isso. Porque o primeiro deu resultado positivo, mas aí o segundo, por causa do Sadishat, fortaleceu o aspecto mais venusiano e inimigo de Júpiter, né? Aí ele deu resultado no Shakti Drishti maléfico. Ó, mas foi lenhada, viu? Essa dobradinha 2018, 2019 foi pesadinho. Foi. Alguém tem alguma observação a fazer sobre esse estudo, né, dos Mahadashas, trânsito, como o Vitor estava fazendo, né, os tipos de efeitos, ou alguma relação sobre mapa de alguém da família? Eu não sei, a Parama não está muito animada de falar, mas ela tem relações bem interessantes de observação do mapa dela com o mapa da filha dela também. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade para falar. Senão a gente pode também começar a falar um pouco das efemérides. Ângela também, que eu sei que está fazendo mapa aí, e aí está estudando bastante, e já sabe o mapa de várias pessoas. A Cris, se tiver dúvida, Cris, escreve aí, fala aí também. A Clarissa falou que está no trânsito, não vai poder fazer as perguntas, então acho que vai ficar para semana que vem. Ninguém vai falar nada. Então, beleza. Vamos para as efemérides, que é o seguinte.
Hoje, hoje a Lua quebrou esse cala-sarpa externo porque ela passou Rahu, né? Rahu está com 1 grau e a Lua passou ela em Touro. A Lua já está com 20 graus, um pouquinho mais de 20 graus agora já. Então a gente estava e ainda está vivendo, né? Porque a Lua quebra isso várias vezes até que seja quebrado realmente por um planeta mais lento. A gente tem esse fenômeno de que todos os planetas eles estão de um lado só do mapa, né? Quando a gente pega o eixo de Rahu e Ketu, a gente vai ver que o mapa fica dividido em 2 lados e todos os planetas agora, com exceção da Lua, estão de um lado só. Isso já está acontecendo há algum tempo e ainda vai durar algum tempinho. O que acontece? Tem poucas referências nas escrituras sobre Kala-sarpa, mas as referências que tem, quando se referem a mapas de pessoas, falam sobre poder. Fala sobre um grande poder de causar mudanças e transformações, ou na própria pessoa, ou em outra pessoa, ou em outras pessoas, ou mudanças que se transformam em mudanças históricas. Aquela pessoa vai ficar como uma marca na história, né? Então, grandes personalidades que deixaram marcas, elas tinham uma configuração de Kala-sarpa no mapa, seja para dentro ou seja para fora. Beleza. O que a gente está vivenciando é um fenômeno muito interessante, porque, como a gente veio falando antes, né? Toda essa energia que está se movimentando e se movimentou dentro de Capricórnio trouxe diferentes tipos de repercussões, mas todas elas muito envolvidas com o resultado de ações anteriores. Então, assim, a gente tem uma coisa muito concreta, né, dentro de Capricórnio, que é o resultado da exploração dos seres humanos sobre a natureza e sobre os seres humanos nos últimos 30 anos. Quando a gente olha historicamente, 30 anos atrás, estava acabando, assim, falando historicamente, sem querer também aprofundar muito nesse tema, mas 30 anos atrás a gente estava vivendo os últimos anos da Guerra Fria. E aconteceram diferentes situações que desencadearam com o fim da Guerra Fria. E isso foi tratado dentro de acordos internacionais que envolviam diferentes normas, exigências, que foram compartilhadas por todos. Durante esses 30 anos, várias dessas exigências não foram adotadas. Pelo contrário, várias delas foram intensificadas. O resultado disso é o conflito que está acontecendo agora na Ucrânia com a Rússia. Beleza, a gente está sendo extremamente bombardeado de todos os tipos diferentes de informação sobre essa guerra. Mas existe uma camada mais sutil que fala sobre o controle energético que envolve essa guerra. Então, avaliando algumas energias, é interessante observar que é possível, dentro de tudo de ruim que aconteceu até agora, que já esteja acabando e que o resultado disso tenha sido, de uma forma concreta,
que as pessoas observaram algo muito sério que não estava sendo observado anteriormente. Isso vai causar uma transformação objetiva na vida de todas as pessoas? Não, não vai. Muita gente está acompanhando a guerra da Ucrânia igual está acompanhando o Big Brother, ou acompanha o Big Brother mais. Tudo bem. Para muita gente, a repercussão do Big Brother é maior do que a da guerra da Ucrânia, mas a médio e longo prazo, o que está acontecendo agora na geopolítica e na economia mundial vai gerar repercussão. E essa repercussão vai entrar na história. E é aí onde a gente vê essa configuração do mapa mostrando uma força muito grande de Rahu e Ketu, e principalmente agora que eles estão se aproximando de mudar de signo para entrar em Áries e Libra. E aí a gente pensa, putz, Áries e Libra é onde começam as coisas. No caso, Áries, né, é onde começam as coisas, é onde se iniciam os processos. Mas Rahu e Ketu andam no sentido retrógrado, anti-horário. Então a gente entende que eles vão entrar com 30 graus. Rahu entra com 30 graus dentro de Áries e Ketu entra com 30 graus dentro de Libra. Então, até que eles cheguem no ponto exato da transição que vai acontecer, e aí, no caso deles, essa transição vai acontecer quando eles saírem de Áries para entrar em Peixes. Isso vai demorar bastante ainda, mas a gente vai ter, dentro desse processo, o trânsito de Saturno para Aquário, que vai gerar também. Eu já estou falando lá na frente, hein? Porque Saturno só entra em Aquário definitivamente no ano que vem. Mas daqui a pouco, eu passei essas datas no último encontro da gente. Daqui a pouco, Saturno entra em Aquário, chega com 1 grau e pouco, fica retrógrado e volta para Capricórnio, para continuar corrigindo e ajustando as situações. Então, o que é que a gente está vendo? Os planetas indo para frente, um monte de coisa complicada acontecendo, depois Saturno retrógrado, para tentar corrigir e ajustar. E aí a gente viu o quê? Justamente Vênus e Marte entrando em Capricórnio durante o processo de conflito. Como a gente entende o significado disso, né? Marte é um planeta guerreiro, é um planeta de fogo, é um planeta general, né? Ele não é o comandante supremo, mas ele é um general. Saturno é o comandante. Saturno é o que tipo cuida e controla e organiza e direciona o exército, né? Então, a máxima exaltação de Marte é dentro de Capricórnio. Ele está exaltado. E ele está exaltado enquanto Saturno também está exaltado dentro de Capricórnio. Então, eles unem forças, mesmo sendo planetas inimigos. Mas, qual é o resultado que isso causa? Porque a gente tem Vênus, um planeta no modo da paixão. Marte, um planeta no modo da paixão e ignorância. E Saturno, um planeta da ignorância. Como é que eles vão resolver esse problema? Guerra. Aí faz uma guerra. A gente teve o início, a ignição, o dia da declaração da guerra, no dia do Graha Yuda. No dia exato do Graha Yuda, foi o dia da declaração da guerra. Como também na última vez, eu não lembro se foi, agora eu não lembro mais quando foi que a gente falou isso, mas foi até o Vitor que falou, né? Que foi em Uttarashada. Então, Purvashada, que Foi. é a declaração de guerra.
E Vênus e Marte estavam em Graha Yuddha, e Uttara Achada, que é a vitória suprema, o último vitorioso, né? O último invencível. Então, para o cara declarar guerra nesse dia específico, ele sabia o que ele estava fazendo. E é tão interessante que, numerologicamente, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a invasão da Ucrânia aconteceram com o mesmo número. A numerologia da soma do dia, do mês e do ano deu o mesmo número. Então, assim, os caras sabiam e estavam intencionados com o que eles queriam fazer. Não é uma coisa aleatória, não é caótico. E outra, eles ainda assim estavam sendo controlados pelas forças da natureza, pelos modos da natureza, que atravessaram eles. Os atores da guerra são ferramentas dos modos da natureza. Eles agem através do, eles acham que agem através do ego deles, mas eles só estão sendo usados pelas forças cósmicas para trazerem de volta um karma que precisa ser corrigido. Isso anula o karma que eles estão gerando? Não, porque poderia ser resolvido de outro jeito. Então eles estão assumindo um karma pela própria ação que deveria acontecer. E eles têm o karma de serem os atores disso e recebem o karma da ação que eles tinham que agir a respeito. Krishna fala no Bhagavad Gita, quando ele está falando para Arjuna, de que a luta dele naquela guerra, ele não vai sofrer os resultados pecaminosos, porque aquela é uma guerra que ele luta pelos valores espirituais. Isso foi transferido dentro da cultura cristã. E eles colocaram essa ideia dentro das cruzadas para tomar Jerusalém. Beleza, isso não se aplica dessa forma. Então, a Batalha de Kurukshetra, ela exemplifica a última Guerra Santa, que aconteceu há 5.000 anos atrás, mais de 5.000 anos atrás. Então, depois dessa, não tem mais Guerra Santa, porque já é Kali Yuga. Então, a marca da transição da Dwapara Yuga para Kali Yuga é a Batalha de Kurukshetra. É a última Guerra Santa. Então, assim, esses parâmetros de guerra que trazem honra e glória para a alma dos guerreiros, isso é furada. Todas as guerras da Kali Yuga são egóicas, são por poder, são por prestígio, são por posição no mundo material. A batalha de Kurukshetra era a batalha do Dharma, para estabelecer o último parâmetro de espiritualidade para esse mundo. E que agora é bem difícil de alcançar, porque fica cada vez mais difícil de praticar uma vida espiritual autêntica, sincera e realmente que não busca resultados materiais. Então, a observação mais interessante, né, desse período, dessa transição, é entender isso, né? Entender qual é a mensagem que essa dor e esse sofrimento de tanta gente, né? Que a gente, por amor, por afeto e por compaixão, a gente entende são inocentes sofrendo. No ponto de vista absoluto, nenhum inocente sofre. No ponto de vista relativo, que é onde a gente está, a gente vê um monte de gente sofrendo. E a gente não tem como não sofrer com uma situação como essa. É possível ajudar só de maneira limitada. Então, é possível fazer várias ajudas pontuais
que vão favorecer algumas pessoas. Mas, de uma maneira real, a gente está caminhando de novo para uma situação muito complicada. E é interessante também, né, entender como a gente está fechando essa passagem de Saturno para o Capricórnio de uma maneira ainda muito dura, porque não foi suficiente a pandemia. Os caras estão criando uma guerra para intensificar o caos econômico e continuar enriquecendo milionário e bilionário com especulação financeira. Então, assim, é incrível como o controle do planeta está na mão dos demônios. E eles estão agindo com muita ira e muita paixão. Então, assim, o melhor mesmo que a gente pode fazer é a cada dia se dedicar mais um pouco na prática da nossa espiritualidade, do nosso autoconhecimento, de dar afeto, de dar compaixão, de dar amor para as pessoas que estão perto da gente. Porque, além disso, é tudo sofrimento e ilusão. Então, tudo o que trouxer a gente para uma percepção mais sutil e mais elevada da realidade, da dimensão que está ao nosso redor, melhor vai ser. Então, trazendo isso para essas forças temporárias e transitórias, a gente tem Mercúrio, Júpiter e o Sol em Aquário agora. E aí, Mercúrio está no Pada 4 de Danista. Júpiter está no Pada 1 de Purvabhadra Pada. E o Sol está no Pada 2 de Purvabhadra Pada. A gente vai ver aí Mercúrio, Júpiter e o Sol, de certa forma, agindo num ambiente saturnino, beleza? Mas a gente tem Mercúrio agindo com a energia associada à de Marte, porque ele está em Danista, e Danista é regida por Marte. A gente vê Saturno e Marte em conjunção em Capricórnio, então a energia deles já está junta. Então a gente vê a energia de Mercúrio em Danista dentro de Aquário, carregada da energia de Marte. Então a gente vai ver aí ira, a gente vai ver agressividade, a gente vai ver paixão, desejo na comunicação, na inteligência, no discernimento. Então esse Mercúrio, ele está dentro de Aquário, que dá um sentido humanitário para ele, humanista, um sentido de querer trazer conforto, consolo para os que sofrem, mas talvez a postura mercuriana esteja carregada dessa energia agressiva de Marte, que ainda está muito perto de Vênus, não está mais, está em Grahilda ainda, deixa eu ver, 8h37, tá, que está em Graha-Yuda com Vênus. Então, esse Graha-Yuda de Marte e Vênus está perturbando a capacidade de inteligência e discernimento de Mercúrio e dificultando as comunicações. A gente vai ter Júpiter e o Sol dentro de Purvabhadra Pada, só que em padas diferentes. Esses padas diferentes mandam Júpiter para Áries e o Sol para Touro no Navamsha. A gente não vai falar sobre o Navamsha, vamos falar sobre Purvabhadra Pada. E como eu falei antes, Purvabhadra Pada ou Purvabhadra, assim como Ardra, são regidas, né, carregam energia de Rudra, que é uma energia destrutiva. Então, Júpiter e o Sol agora estão carregados de uma energia destrutiva. Só para relacionar, pelo Navamsha, Júpiter está associado à energia de Marte também, porque ele está em Áries no Navamsha. E aí essa energia de Marte é a energia do Graha Yuda.
Então, é uma energia de guerra para uma nakshatra de energia destrutiva. Beleza. Só que essa nakshatra é regida por Júpiter. E esse movimento da saída de Aquário para entrar em Peixes fala sobre a destruição da ilusão materialista para ingressar num plano mais sutil e mais transcendental, que é a passagem através de Peixes, para entrar numa escala mais elevada, numa oitava mais elevada, quando entrar em Áries. Então a gente percebe justamente que a energia do Sol e de Júpiter é destrutiva, mas está destruindo diferentes tipos de ilusões que a gente tinha a respeito dessa ordem, dessa pacto social, dessa ideia de felicidade e prosperidade para todo mundo que é transmitido pela mídia, pela comunicação, mas que ignora a situação real das pessoas. Então, a transição de várias situações vai acontecer ao longo desse ano e está acontecendo de maneira muito intensa e significativa. A partir de agora, já estava acontecendo durante todo o processo em Capricórnio, mas agora a gente consegue ver isso através, tragicamente, de mortes provocadas diretamente por seres humanos. Então, durante 2 anos, a gente viu a morte generalizada de pessoas através de algo invisível. Um vírus que só precisava de uma certa disciplina e de um certo foco e direcionamento para que tivesse morrido bem menos gente. Mas aconteceu como aconteceu. E agora que a matança da doença diminuiu, começa a matança de humanos contra humanos para promover e difundir ainda mais a violência dentro de uma situação muito delicada, né? Que a gente está vivendo, no caso, aqui no Brasil, e que só vai se intensificar e piorar bastante até o fim do ano e muito provavelmente ainda no começo do ano que vem, né? Vamos ver, eu espero que não. E aí a gente tem Marte, Vênus e Saturno dentro de Capricórnio. E aí, como eu falei, Marte e Vênus em Uttara Achada, no Pada 4. Então eles estão saindo de Uttara Achada e vão entrar em Shravana. E os resultados em Shravana vão ser muito melhores no meu ponto de vista. Por quê? Porque, de certa forma, o Sol está na debilidade máxima dele, que é Aquário. Não é a máxima? Não, não é a debilidade máxima, não. Mas ele está na debilidade dele, em Aquário. Ele está numa nakshatra destrutiva, então ele não tem dignidade e o posicionamento dele é destrutivo. Ele rege o Tarachada e está transmitindo essa energia para Marte e Vênus. Quando Marte e Vênus entrarem em Shravana, vão receber a energia da Lua. A gente pensa, pô, mas a Lua é muito transitória. A Lua, tipo, muda o tempo todo. Mas Shravana traz a energia de Vamanadev. E Vamanadev era um simples agricultor, um anãozinho agricultor, que foi pedir terra para poder viver e manter a família dele para Bali Maharaj. E Bali Maharaj vai tirar uma onda com a cara dele
e fala que ele pode ter 3 passos de terra. No primeiro passo, Vamanadev tomou o palácio inteiro. No segundo passo, ele toma o planeta inteiro. E aí, para o terceiro passo, o próprio Bali Maharaj coloca a cabeça nos pés de Vamanadev e se entrega para ele, porque reconhece nele a força do Criador, né, do mantenedor de Vishnu, é uma encarnação de Vishnu. Então, é muito possível, né, e carrega justamente Vamanadev, a forma de Vishnu que está relacionada com Júpiter. Então aí a gente já vê uma relação também, né, da Lua como regente de Shravana com Júpiter, que traz essa energia super benéfica do Gaja Keshari. Dentro de Capricórnio, na cúspide de Capricórnio. Então, Capricórnio, sendo regida por Saturno, fala sobre a justiça. Então, assim, vamos imaginar, vamos desejar, né, que o sentimento de justiça tenha chegado, né, para a força controladora, para Maya, para Durga Devi, que ela tenha misericórdia. Então, que quando Vênus e Marte entrarem em Shravana, a minha ideia é de que a gente vai estar chegando no fim desse processo de conflito e a partir daí muita coisa vai vir à tona e muitas conversas e muitos diálogos e muitos acordos poderão aparecer também, né? Se manifestar também. Outro detalhe é que por algum momento, a partir daí, não vai ter mais o Graha Yuddha entre Vênus e Marte, porque Vênus dá uma acelerada e Marte é mais lento, eles começam a se afastar um pouco, já ficam com mais de 1 grau. Então, basicamente, as efemérides, né, porque a gente também tá todo mundo com a cabeça em cima disso, é mais ou menos por aí o reflexo que eu consigo trazer dessas efemérides para os próximos dias e que a gente, né, através desse exercício, desses posicionamentos, observando as nakshatras também, possa avaliar esses trânsitos sobre o nosso mapa natal. Então, o que é que o posicionamento e a energia desses planetas transitando sobre esses ambientes geram no nosso mapa natal e geram na nossa vida de uma forma individual, já que eu trouxe a energia de uma maneira mais genérica, né, de uma maneira mais generalizada. Então, alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Alguma pergunta? Só ligar o microfone ou escrever aqui. Só agradecer mesmo. Acabei que eu fiz muita pergunta também, meio que monopolizei, mas foi legal. Deu para aprender bastante hoje. Pô, massa. Pode ficar à vontade para falar sempre, velho. Tipo, quanto mais a gente exercita essas múltiplas possibilidades de observar o nosso mapa e efeméride, mais a gente aprende a aplicar as regras e as yogas e as exceções, né? E isso se aplica para todo mundo. Então, qualquer pergunta, qualquer sugestão, sempre a gente sempre consegue trazer para o benefício de todo mundo. Parece sempre assim que a gente está monopolizando, mas pô, nunca está monopolizando, né? Tá dinamizando. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, não tem nenhuma observação, eu vou preparar aqui o mantra para a gente encerrar. Eu quero
sempre, né, agradecer pela presença de todo mundo e a importância, né, da gente estar se encontrando. Eu quero manter esse grupo sempre ativo, então quando não dá para a gente se encontrar na quarta-feira, eu sempre fico pensando, pô, vou fazer na quinta, vamos marcar e tudo, mas eu quero manter essa periodicidade e tentar fazer outras coisas também para a gente ter mais tempo de trocar ideia e sempre lembrar, né, de glorificar e enviar todo o prestígio e todas as glórias para os mestres espirituais. Então, todo o conhecimento, toda a misericórdia do que a gente está conversando vem deles, né? Então, todas as glórias são para os mestres espirituais mesmo. E que a gente se encontre muito em breve, né? Na próxima semana. Quem tiver dúvida, quem quiser mandar pergunta no grupo também, ou trazer a pergunta na próxima semana, muito legal, porque a gente trabalha essas respostas. Então, quero agradecer todo mundo mais uma vez. E como sempre é muito legal, um mantra de proteção para que a gente saiba que Deus está cuidando da gente o tempo todo e que a gente possa sempre invocar Ele e agradecer dele estar cuidando da gente, né? Então, Shri Nishinra Pranam. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahlad Prahlad Jaine. Prahlad Prahlad Jaine. Hiranyakashipu Vakshaha. Hiranyakashipu Vakshaha. Shilatankana Kalaye. Shilatankana Kalaye. Nishinga Parato Nishinga. Jato Jato Jami Tato Nishinga. Ahi Nishinga Hidaye Nishinga. Nishinga Madin Sharanam Prapate. Kara Kamala Pare Naka Atuta Shinga. Talita Hiranyakashipu Tanubringa. Keshavadita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Akara Kamala Hare Naka Atuta Shinga. Kalita Hiranyakashipu Tanubringa.
केशवतीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवतीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव 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 जय जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Hare Hare.